Olá, tudo bem? Bom, estamos diante aqui de mais uma aula. E na nossa aula de hoje, nós iremos finalizar o tópico da nossa quarta bem-aventurança, que é fome e sede de justiça. Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos começar com uma oração. Vamos lá? Senhor meu Deus, Pai, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, Pai, como é ter fome e sede de justiça. Obrigado, Senhor, porque Tu, Pai, nos sacia, Pai. Tu é o nosso pão da vida, Tu é a nossa água da vida, Pai. Porque somente Tu, Pai, somente em Ti podemos ser fartos. Sabemos que nada neste mundo vai nos fazer farto, Pai. Não adianta o que nós façamos, não adianta onde procuremos, Pai. Somente em Ti é que podemos ser verdadeiramente saciados. E somente em Ti podemos ser preenchidos, Pai, das nossas almas tristes e muitas das vezes, Pai, vazias, Pai, sem propósito, Pai, com um buraco no qual somente Tu podes preencher. Que nós possamos cada dia mais ter mais fome e sede de justiça. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, para começar o nosso estudo de hoje, vamos começar lendo a nossa bem-aventurança em Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente viu que ele fala do anelo. Fome e sede de justiça, ele está falando do anelo. Está falando de que as únicas pessoas que podem ser verdadeiramente felizes são aquelas que têm fome e sede de justiça, porque somente essas serão fartas. Então, esse se encontra a verdadeira felicidade. Como saber que eu verdadeiramente sou feliz? Simples, por causa que essa bem-aventurança ela tem uma promessa: sereis fartos. Vocês serão fartos. É isso que traz a felicidade para o verdadeiro crente. É ele saber que ele vai ser saciado. É ele saber que ele vai receber o pão da vida. Ele saber que vai receber a água da vida e ele será verdadeiramente satisfeito. Ele não se sentirá mais incompleto. Ele não se sentirá vazio. Ele não se sentirá mais infeliz. Ele sabe que vai ter paz. E isso traz a felicidade do crente. Isso, sim, é o que torna um verdadeiro crente de fato feliz. É por isso que muitas das vezes não, é por isso que os ímpios e as pessoas que não seguem a Cristo não são felizes. Tem um momento feliz aqui, um momento feliz ali. Fez uma viagem, eu fui feliz. Chegou em casa, triste, depressivo, ainda falta algo, com a alma vazia, nunca está satisfeito. E não importa onde procura. O ímpio vive disso, de felicidades momentâneas. Mas não tem a verdadeira paz. A fome deles é em outras coisas. Como, por exemplo, a gente pode encontrar lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, que diz: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Olha o que ele está dizendo. É um exemplo. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. É só um exemplo. Podemos citar muitos. E quem está falando isso, gente, não é qualquer pessoa. Quem está falando isso é ninguém menos do que o homem mais rico que já existiu em toda a Terra. O homem mais rico disse isso, que jamais ficará farto com as riquezas. Portanto, quem não é farto não pode ser feliz. É isso que o nosso Senhor está dizendo. Olha, você precisa ser farto. Se você não for farto, você não será feliz. Não será verdadeiramente feliz. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10, que diz:
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Ele fala aqui do dinheiro, só que mais do que ao dinheiro, ele se refere às riquezas desta terra. Dinheiro é uma riqueza terrena. Dinheiro é um pedaço de metal, um papel, ou um negócio virtual agora que a gente tem o Pix, não é? Mas é tudo terreno. Ele está dizendo, nenhuma coisa terrena vai te saciar. Pelo contrário, pode te trazer problemas, mas jamais vai te saciar. Nós conhecemos com certeza muitas pessoas assim, que querem ser ricas. A fome delas é por dinheiro, em comprar coisas, em vender coisas, comprar juros, promessas, né, duplicadas, cheques, terreno, casa, imóvel, carro, comida, alimentação, tudo. E sempre isso. Sempre vai buscando isso, indo atrás dessas coisas e jamais fica satisfeita. Jamais. E pelo contrário, muitas das vezes essas coisas levam as pessoas a ruínas. A pessoa, porque quer tanto algo, vai lá, corre atrás, aí gasta dinheiro que não tem, aí daí fale, e daí começa uma busca incessante para tentar conseguir dinheiro porque tá para falir, não tem dinheiro para pagar as contas, aí corre, e ela quer acima de tudo ganhar dinheiro, ficar rica para cobrir essas contas, e começa uma corrida doentia, que muitas das vezes nós fazemos isso, passamos por uma corrida doente, megalomaníaca, por dinheiro. Então, nós devemos trabalhar para saciar o espiritual, não só o físico. Devemos cuidar do físico, da saúde, da alimentação, do que eu bebo, temos que cuidar. Só que, mais do que isso, temos que cuidar do espiritual. Então, devemos ter fome pelas coisas espirituais, como a gente viu, é o que é fome e sede de justiça. Ter fome do que nos faz verdadeiramente felizes, pois isso é a marca do verdadeiro salvo. Portanto, se nós somos crentes que não tem fome, não tem apetite, não tem vontade de comer, né, tem coisa errada. Antes, sei lá, eu comia todo um prato de comida, cheião. Aí o tempo foi passando. O que antes era um prato cheio de comida, agora virou uma miséria de comida. Eu tô perdendo o apetite. Aí você vai olhar e vai dizer pra mim, Lucas, é normal. Não tem nada de normal numa pessoa com tanto físico, que se alimenta de tanto de comida e precisa desse tanto de caloria, agora tá comendo uma miséria. Você vai olhar pra essa pessoa e vai dizer, não, tem algo errado, precisa ser avaliado. Não tá correto. Você está se alimentando mal. Mas eu não tô com fome. Não importa. Tá se alimentando mal, tem coisa errada. Se você não está sentindo fome, é porque tem coisa errada. Tem que ser avaliado, tem que ir pro médico para que ele avalie. Então é a mesma coisa. Se nós somos cristãos que não tem esse apetite espiritual, não tem fome e sede de Deus, tem coisa errada. Precisa ser avaliado. Uma pessoa que não tem mais interesse em ir para os cultos, não tem interesse em ler a Bíblia, não quer saber de oração, não se importa, não preciso orar hoje, daqui a pouco eu oro e não ora. Tem algo de errado com a nossa santidade. Deve ser avaliada, deve ser vistoriada. Você está enfermo, doente. Não é normal. Portanto, o nosso tema da aula de hoje, como a gente viu, é como eu sei que eu tenho fome e sede de justiça. Eu sei pelo que eu anseio, não é?
É o homem que dá prioridade às coisas espirituais. Cumpre o que está escrito em Mateus 6, versículo 33. Põe em primeiro lugar o reino dos céus. Põe em primeiro lugar o reino dos céus. Portanto, aí vem a seguinte pergunta do nosso tema de hoje. Como eu sei que Deus é prioridade na minha vida? Como eu sei? Ah, Lucas, beleza, a gente viu que a fome e sede de justiça, vemos exemplos e tal, mas como eu sei, como eu posso avaliar a minha vida, se eu realmente tenho essa fome e sede de justiça? Vamos lá, a gente tem vários testes que podemos fazer. Como eu sei? Em primeiro lugar, quando eu procuro evitar tudo aquilo que impede a vida espiritual de progredir. Tudo aquilo que atrapalha. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte para nós: Afaste-se de toda forma do mal. Em outras traduções, ele fala aparência. Fujam de toda a aparência do mal. Tudo aquilo que ele olha, toda aquela forma do mal, tudo aquilo que pode levar ele a pecar, ele se afasta, ele foge, ele se desvia, se desvencilha. Ou seja, ele corta amizades que ele sabe que é mal, amizades ímpias. Ele deixa de assistir tais programas que sabe que leva ele ao erro. Ele deixa práticas que ele sabe que não é correto. Ele sabe, por exemplo, que aquela novela ali vai levar ele a pecar. Então ele se afasta, se desvencia a aparência do mal. Aquela amizade que fuma, que bebe, que já até ofereceu, olha mano, toma aqui, vem bebe um pouquinho, ou vem dar uma tragada aqui. Não é? Ele chega e diz, não, essa amizade não é boa pra mim. Olha só o que ele tá me oferecendo, olha só, ele está me tentando. Então não, corta, desvencia. Será que nós fazemos isso? Na nossa vida? Ah, mas ele é meu melhor amigo, minha melhor amiga. Ele não é crente, ela não é crente. E, mas assim, quando você percebe, quando menos percebemos, nós estamos sendo influenciados. O verdadeiro crente, ele diz, não, eu não posso me permitir ser influenciado. Não, corta. É uma atitude do verdadeiro crente. O segundo tópico, ainda similar ao primeiro, complementa o primeiro. Evita aquilo que atrapalha. Qual que é a diferença de um para outro? Tem coisa que não é pecado, mas atrapalha. Essa é a diferença. No primeiro, são coisas que a gente sabe que é errado. O segundo, coisas que não parecem ser errado, mas que atrapalham. 1 Coríntios... 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, aqui, Paulo, ele está nos determinando aqui o seguinte: tudo que Deus não proibiu é lícito. Eu posso jogar um futebol, assistir uma TV, assistir uma série. Gente, não é proibido assistir série. Assistir um filme da Netflix, uma série da Netflix. Assistir um dorama, que nem muitas pessoas conhecem. Assistir um doraminha. Tem problema? Não tem problema assistir, sei lá, um dorama. Mas Deus está dizendo o seguinte: se isso não é pecado, mas atrapalha a nossa comunhão com Deus, tira, corta. Agora é o meu momento da palavra. Agora é o meu momento que eu deveria entrar no meu quarto, fechar a porta e conversar com o Senhor. Mas ao invés de fazer isso,
eu fui assistir mais um episódio daquela série. Tá te distraindo, tá te distanciando. Aquela faculdade que, eu faço a faculdade e tal, uma coisa que eu quero fazer, mas aquela faculdade toma o teu tempo, aí você não dedica mais tempo pra Deus, não dedica mais tempo, não fala mais com o Senhor, esquece do Senhor. As amizades da faculdade estão te levando para um mau caminho, te levando pra festa, levando para tais lugares. Não é errado fazer uma faculdade, um curso, não é errado ter amizades. Mas tá levando para um mau caminho? Corta. Tá atrapalhando a comunhão com Deus? Tira. Às vezes é difícil nós compreendermos isso. A gente que escolhe as coisas por si só, nós temos esse livre-arbítrio. Não é? Gente, o tanto de gente, eu já ouvi isso. Gente que vai pra igreja, eu só vim pela comida, porque vai ter comida no final do culto. Eu só vim por causa que é um evento. Eu só vim por causa do futebol que vai ter depois do culto. Eu já ouvi isso de gente que foi pra igreja, eu só vim pela comida. Não, eu vou pro culto pela palavra. Eu vou pro culto porque eu sei que lá é um momento que eu tenho para dedicar unicamente, exclusivamente a Deus, ao Senhor. Portanto, o verdadeiro crente é aquele que remove amizades, programas, remove roupas, vestimentas, comunhões, papéis, tudo aquilo que possa levar ele a pecar, tudo aquilo que possa atrapalhar ele e atrapalhar a comunhão com Deus. Por exemplo, aquela pessoa que vive um trabalho excessivo, trabalha dia, tarde, noite e vai nisso, segue essa rotina e quando olha não tem tempo para Deus. Aí você olha, meu Deus, esse trabalho tá me matando. Tá atrapalhando a comunhão com Deus. Aí você vai me dizer, vai fazer o quê? Largar o trabalho? Sim. Troca. Conserta essa rotina. Arruma um tempo para Deus. Se não atrapalha a sua comunhão com Deus, se você ainda fala com Deus, tá ali com Deus, uma forte comunhão com Deus, tudo certo, não tá atrapalhando, lindo, maravilhoso. Mas se tá atrapalhando, tem que resolver. Entende? O que Deus está dizendo aqui, fome e sede de justiça, não é que ele quer que vocês saiam largando tudo. Não, larga isso, larga todas as amizades, larga faculdade, larga emprego, larga tudo. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou aqui assistindo a minha sériezinha que eu gosto de assistir. Mas eu já tive o meu momento com Deus, já meditei na palavra, conversei com Deus, orei. Tá tudo certo, eu tive um momento de comunhão com Deus, agora eu tô tendo um momento assim, pra assistir uma sériezinha aqui, aproveitar. Aí termina a sériezinha, aí, ai Senhor, glória a Deus e tal. Aí volta, tem mais uma conversa ali com Deus, aí você olha, a pessoa não tá atrapalhando. Não tá atrapalhando. Então tá tudo certo. E ela tá buscando assistir séries, programas que não levem ela a pecar. Que não sejam influência ruim, que não atrapalhem sua santidade. Então tudo certo. Consegue entender? Então, primeiro ponto é evitar tudo que impede a vida espiritual. E segundo, evitar aquilo que atrapalha. Mesmo que seja algo importante. Terceiro ponto. Eu disciplino a minha vida para que isso aconteça. Eu já até adiantei um pouquinho, uma parte desse estudo. Uma parte desse tópico. Muitos reclamam que não tem tempo. Eu não tenho tempo para ir no culto. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não oro porque eu não tenho tempo, não faço porque eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho que acordar cedíssimo, ir trabalhar, cuidar da casa, fazer comida, fazer tal coisa e tal, eu não tenho tempo para ler. Mas quando olha, tem tempo para abrir o celular e ir pro Instagram,
tem tempo de assistir ali, rolar aquela tela por horas. Tem tempo de jogar um videogame, tem tempo de jogar bola com os amigos, tem tempo de ir pra uma festa, mas não tem tempo pra ir pra palavra. Por quê? Porque tem outros compromissos, outras coisas. É aqui que a gente percebe a diferença. Entenda uma coisa. Pode ter certeza, quando uma pessoa disciplina a sua vida, ela sempre vai arranjar tempo. É aqui que a gente entra, ó, fome e sede de justiça. Sabe quando... É aqui, ó, a gente tá vendo como saber que Deus é prioridade na minha vida. Muito simples, quando eu tenho fome e sede de justiça. Quando você tem fome, quando você tem sede, você não dá de tudo. Corre atrás de comida, corre atrás de água. Onde que eu posso encontrar água? Um bebedouro aqui para beber água. Eu garanto que se nós temos fome e sede de Deus, nós faremos qualquer coisa para se alimentar. Eu garanto que quando uma pessoa ela realmente quer algo de fato, isso fica evidente. Quando uma pessoa realmente tem fome e sede de Deus, ela arruma tempo. Ela pode ser ocupada que for. Ela pode trabalhar em turno praticamente integral. Ela pode trabalhar de manhã, pode trabalhar à tarde, pode trabalhar à noite, pode levar a madrugada, não importa. Eu garanto que se ela realmente quer, ela arruma tempo para Deus. Eu garanto com toda certeza. Mesmo atarefado, mesmo cheio de compromisso, escola, trabalho, faculdade, casa, filho, almoço, janta, sempre arruma tempo para orar, para ler, jejuar, ler a Bíblia, ir ao culto, ir às vigílias, ler livro, assistir programações que edifiquem. Eu garanto. Lá no trabalho ela arruma um tempo para orar. Lá no trabalho ela arruma um tempo assim, daqui eu tenho um tempinho, aí ela vai para a palavra do Senhor, no trabalho, na faculdade. Garanto que mesmo cansado, mesmo quando tá difícil, ele arruma tempo. Então, consegue entender a diferença? Uma pessoa que tem fome e sede, você não vai forçar, olha, come, você precisa comer, não. Ela mesma corre atrás. Porque ela quer, ela anseia, ela deseja. Ninguém tá obrigando ela. Isso é ter fome e sede de justiça. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa na vida presente e na vida futura. A gente tem aqui um exemplo. Exerça a piedade. Disciplina a carne. Nós devemos fazer isso, disciplinar a nossa carne, disciplinar o corpo. O que é exercitar piedade? Paremos para pensar, o que é exercitar piedade? Piedade está falando aqui também de coisas espirituais. Exercitar-se o quê? Na oração, na leitura bíblica, na prática do jejum. Ser disciplinado. Aí a gente olha, eu não tenho tempo. É difícil? Tá cansado? Por exemplo, Paulo escreveu, tá doente. Ou sei lá, tá manco, aleijado. Paulo preso, com pouquíssimas possibilidades, muito enfermo, escreveu 13 cartas, 13 livros, cuidou de mais de 40 igrejas, viajava de barco, não tinha telefone, fax, pregava e discipulava todos os membros da sua igreja. Aí a pergunta, como que ele fazia tudo isso? Porque ele tinha fome e sede de justiça. E quem tem fome e sede de justiça, corre atrás. Corre atrás. Olha só, ainda o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre
sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa era a prova da fome e sede de Deus de Paulo, onde Paulo lutava e se esmurrava, não fisicamente, literalmente, mas ele está dizendo, eu disciplino o meu corpo para que eu mesmo não venha a ser reprovado naquilo que eu mesmo prego. Tô cansado, não dormi, não almocei, tô sem tempo, mas eu não posso ficar sem orar. Eu não posso ficar sem congregar, ir para casa do meu pai, sem ler a palavra. Não consigo. Então o salvo, para agradar a Deus, ele combate, ele se esmurra. Ele inclina o coração para o Senhor. Então que a gente possa refletir nisso. E entender. Quem realmente tem fome e sede de justiça, eu garanto, é evidente. Ele mostra essa fome. Pois tenha certeza que se você realmente quer algo, corre atrás. Então se você realmente quer Deus, ama Deus e busca Ele, pode ter certeza que eu garanto que você vai ser mais uma pessoa que vai fazer de tudo para alcançá-lo. Bom, estamos vendo, né, as provas. Vimos o primeiro tópico, evitar aquilo que impede. Segundo, evitar o que atrapalha. Terceiro, disciplina a própria vida. O verdadeiro crente, quando realmente tem fome e sede de justiça, ele disciplina a própria vida. E o quarto tópico, sempre trabalha para fazer ou estar em algum lugar que satisfaça a fome. Aqui temos um tópico também muito importante. Como eu sei que eu estou com fome? Como eu sei que estou com sede? Simples. Quando você, pense consigo, quando você vai, abre a geladeira, o que você está fazendo? Você está procurando alguma coisa para fazer. Tá ali procurando um frango, um pedaço de carne, alguma comida pronta. Por quê? Porque você está com fome. Você sabe que você está com fome. Ou quando você vai para um restaurante. Você vai para um restaurante para comprar um prato de comida. Por que você comprou um prato de comida? Para admirar, ficar olhando? Não, por quê? Porque você quer comer, porque você está com fome. Restaurante existe para isso, não existe? Não tem outra utilidade no restaurante. Então, você vai em ambientes que possam matar a sua fome. Como, por exemplo, um bebê pedindo uma madeira. Como, por exemplo, podemos pegar aqui o exemplo muito bonito, que é o exemplo do cego Bartimeu. Bartimeu, ele não era capaz de curar a si mesmo. E ele era cego, né? E, sem se importar com que outras pessoas fizessem, ele percebeu que era impossível recuperar a visão. Mas ao ouvir sobre Jesus de Nazaré, o que ele fez? Ele soube que Jesus ia passar por tal estrada. Ele pôs-se à beira da estrada e aproximou dele o máximo que pôde. Perceba sempre uma coisa, Bartimeu, ele sabia que não podia se curar com seus próprios esforços. Mas ele se pôs no caminho certo para obter essa cura. Consegue entender o ponto? O indivíduo, a pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela que sempre busca oportunidades, sempre busca lugares certos onde eles possam encontrar justiça. Sempre. Onde que eu posso encontrar comida? Na geladeira. Então eu vou pra lá porque eu sei que lá eu vou encontrar comida. Pra um restaurante. Então a mesma coisa, quando eu tenho fome e sede de justiça, eu vou à igreja porque eu sei que lá eu posso encontrar essa salvação. Eu me ponho no lugar certo, eu me ponho nas vigílias, eu me ponho diante da palavra, eu me ponho no meu quarto ali, trancado, com isto daqui aberto. Por quê? Porque eu sei que eu não posso me curar com meu próprio esforço, eu não posso fazer nada com meus próprios esforços. E por este motivo,
eu me ponho no lugar onde eu sei que eu posso alcançar aquilo que com meus próprios esforços eu não posso alcançar. Ou seja, reavalie. Eu tenho fome e sede de justiça, mas eu vou para a igreja uma vez ao mês. Leio a Bíblia somente nos cultos. Eu oro só antes do almoço. Eu oro só para dormir. Ali, antes do almoço, Senhor do céu, abençoe esse alimento, amém. Aí na janta, Senhor do céu, abençoe esse alimento, amém. Senhor, vou orar aqui no final do dia, nos últimos 5 minutinhos do dia. Senhor, obrigado pelo dia. Tal, que amanhã venha ser mais um dia abençoado, pronto, amém. E segue nessa rotina. Aí, vai pro trabalho, tem conversas impuras, fala coisas impuras, abre o celular, vê coisas impuras, fica rolando a tela. Passa horas no Instagram, mandando mensagem, conversando, tendo amizades ímpias. Passa a semana inteira não sendo crente. Aí chega no culto, Senhor, por tudo, por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor, perdendo tudo com alegria. Por Ele estou gastando minha vida, Senhor. Não é assim que funciona. Canta o que não vive, prega o que não segue. Então, temos que entender. O verdadeiro crente é aquele crente que se põe sempre em situações que edifiquem ele. Ele pode não alcançar aquilo que ele quer, mas ele se põe no caminho onde ele sabe que ele será alcançado pelo espírito espiritual. Ele se põe em situações que ele sabe que ele vai encontrar gente de Cristo, literaturas que falam de Deus, está em grupos, situações que falem sobre Deus. Ele prega a palavra do Senhor, ele fala sobre Deus, ele tem fome, ele anseia. Ele sempre está cutucando ali, será que eu vou ter um tempinho para a palavra aqui hoje no trabalho? Eu vou ter 5 minutinhos de intervalo no trabalho hoje. É o momento perfeito para eu abrir minha Bíblia e ler e meditar na palavra do Senhor. Aí eu leio, aí no resto do trabalho eu fico ali meditando na palavra que eu li no meu intervalinho de 5 minutinhos. Gente, 5 minutinhos, 2 minutinhos, cara, não é possível que não temos 2 minutos para Deus. Nosso dia, 2 minutos. Nem isso. Então, a nossa comida, a nossa bebida está na palavra do Senhor. Que nós venhamos ser estudiosos das Escrituras, que venhamos ser meditadores. Josué 1, versículo 8. É um versículo muito conhecido. Que diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditarem nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só o que Deus fala a Josué. Consulte, leia, medite dia e noite nas Escrituras. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ele está dizendo, o verdadeiro crente, ele não se assenta à mesa dos ímpios, não segue o conselho dos ímpios, e ao contrário, ele se satisfaz, sente prazer, se deleita na lei do Senhor, no qual medita dia e noite, constantemente ali, está com a cabeça em Deus. Constantemente, ele está falando de prazer. Ninguém tá te forçando, ninguém tá me forçando a seguir a lei do Senhor. Mas se estamos fazendo forçado, então tá errado. Não é forçado. Se for para fazer forçado, é melhor nem fazer.
Não. Faça com prazer. Faça. Pode até se forçar para fazer. Mas sempre temos que ter consciente de que nós temos que ter prazer na palavra do Senhor. Temos que ter prazer naquilo que Ele determinou para nós. Salmos 119, versículo 15, diz para nós: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Meditarei nos teus preceitos. Como a gente também pode ver em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz a nós: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Que a gente possa aprender aqui com o exemplo de Esdras. Ou ainda, como fala, que a gente possa fazer exatamente como Davi fala. Lá em Salmos, ainda 119, só que no versículo 97, que olha o que ele diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Olha só o que Davi fala: como eu amo a tua lei e eu medito nela o dia inteiro. Salmos 162. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. O que é despojos? São aqueles tesouros de quando se invade as terras. São aqueles desejos, são aqueles tesouros que quando uma cidade é saqueada, não tem quando uma cidade é invadida, aí coisam tudo. Aí fica o quê? Ficam os tesouros lá para serem saqueados. Isso é despojo. Aqueles tesouros que sobram ali depois uma cidade ser invadida. Ele está dizendo: eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos, grandes saques, grandes tesouros na cidade. Ele está se comparando a isso. Ou seja, gente, as pessoas reclamam: eu não tenho nada. Não tem nada. Olha só isso daqui. Gente, tamanha riqueza que nós temos nas mãos. Como podemos ter coragem de que a gente não tem nada? Como a gente tem coragem de dizer que a gente não tem nada? Que nós não temos sabedoria aqui é a solução? Que nós não temos nada, não temos resposta? Como não temos resposta? Aqui está a resposta. Como a gente pode dizer que não tem nada? Olha só esse tamanho despojo aqui que foi deixado para nós, gente. Esse tesouro maravilhoso. Como diz Salmo ainda em 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmos, ainda em 133 e 134, diz: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permita que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens para que eu obedeça aos teus preceitos. É Davi falando: Senhor, eu amo os teus preceitos. Me ajude a segui-los, me ajude a obedecer. Eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti, eu tenho fome e sede dos teus preceitos, da tua lei. Isaías 55. Versículo 10 e 11. Diz para nós: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o seador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É Deus quem está falando isso daqui. Ele está dizendo para nós: a minha palavra, como chuva regando a planta, a minha palavra vai chegar em vocês e não vai voltar vazia. Não vai voltar sem antes ter te saciado. Não vai voltar sem ter trazido resultado na sua vida. Devemos receber essa chuva.
A gente não pode se encobrir, se proteger da chuva. Como é que faz? Abrir o guarda-chuva e evitar que a palavra do Senhor chegue em nós. Não, a gente tem que ser regado. A gente tem que ser regado pela palavra do Senhor para que a gente possa florescer, brotar. A palavra é viva e eficaz. Mateus 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para fechar nossa aula de hoje, pergunta bem simples. Então, como eu provo que tem um apetite espiritual? A gente viu como avaliar, né? Como avaliar que eu tenho fome e sede. Agora, como eu provo? Como que eu posso ter um apetite espiritual? Muito simples. Consumir diariamente a palavra. Primeiro tópico. Muito simples, não tenho o que explicar. Medite na palavra dia e noite. Primeiro tópico. Consumir diariamente a palavra. Segundo tópico. Oração. Gente, olha o que está escrito lá em Atos. Atos, capítulo 6, versículo 4. Está escrito: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Na oração eu sou alimentado. Gente, muitas das vezes nós não temos noção do poder da oração e do que ela é capaz de fazer. A oração, ela é poderosa. A oração, ela é grande. Ela santifica, ela mortifica a carne, ela quebra correntes, ela liberta, ela é um meio de comunicação entre nós e o Senhor. Ela nos enche do Espírito Santo, ela vence os poderes das trevas, ela atrai Deus para perto de mim, ela nos põe em contínua comunicação com Deus. Gente, quem tem fome e sede de justiça não desperdiça isso por nada. Oportunidade de falar com Deus, se aproximar de Deus, receber de Deus chamados, orações, vamos dizer assim, receber de Deus o Espírito Santo, receber de Deus a liberdade, a quebra de correntes do pecado. Gente, o crente jamais vai desperdiçar essas maravilhas, jamais. Não, eu vou orar, vou buscar o Espírito Santo. Ainda não alcancei o Espírito Santo, não importa, eu vou atrás. Se eu não tenho, então eu vou atrás. Esse é o perfil do verdadeiro crente. Por mais que ele ainda não tenha alcançado o Espírito Santo, por mais que ele ainda não está cheio do Espírito Santo, mas este é mais verdadeiro crente que muitos crentes por aí que possuem até dons. Esse é o crente que eu não tenho o Espírito Santo, mas eu não vou parar até ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou orar, vou ler, vou meditar, eu vou correr atrás. Gente, a oração é poderosa. Uma pessoa recebe oração, ela entra num grupo de oração, ela entra arrebentada, destruída, em pecado, desanimado, até com pensamentos suicidas, pensamento de tirar a própria vida, completamente quebrado, e sai daquele círculo de oração renovado, uma nova pessoa, forte, santificado, poderoso. Agora quer viver mais do que tudo, e não só quer viver, mas quer fazer a vontade do Senhor. Sai consolado, sai ousado, destemido, feliz. Aí vai perguntar, o que fez isso? A oração. Esse é o poder da oração. A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Paulo, em Atos 16, ele tinha acabado de chegar de uma viagem. Ele chegou de uma viagem e ele já estava procurando um lugar para fazer obras. A palavra do Senhor diz, ele já estava procurando um lugar para orar, para meditar. Ele chegou na cidade e já estava procurando um lugar para orar e para meditar. Ele já estava procurando onde é que eu posso me comunicar com Deus. Onde que eu posso ter um momento aqui com Deus para meditar na palavra. Acabou de chegar. Esse é o verdadeiro crente. Quer se encher de Deus. Como eu sei que tenho fome e sede de Deus, eu nutro uma vida de oração. Lucas, capítulo 6. Versículo 8. Gente,
Não tem homem com mais fome e sede de justiça do que esse homem aqui, do que esse cara aqui. Versículo 12 do capítulo 6. Um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Gente, não tem homem com mais fome e sede de Deus do que esse, Jesus. Não tem. E ele orou uma vez, duas, três. Mas preste atenção. Se talvez podemos questionar, podemos chegar e falar, orar uma vez, duas, três, é isso. Até eu faço. Eu oro umas 2, 3 vezes por dia. Até eu faço isso. Mas olha só o que está escrito lá em João, capítulo 18, versículo 1 e 2. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedom. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Não é uma vez ou duas que devemos orar. Jesus, ele está dizendo, Jesus se reuniu muitas vezes lá para orar, muitas vezes. Quer testar um crente? Fala com oração sobre ele. Chame para um círculo de oração, para ir para o vale. Vamos para uma vigília, passar a madrugada orando. Ai, madrugada orando, nossa, que preguiça, atrapalhar meu soninho para ficar orando. Ai, não. Teste um crente e veja. O verdadeiro crente, ele tá só esperando uma oportunidade, uma brechinha para falar com Deus. Uma brechinha para ser farto de Deus. Irmão, vai ter uma vigília e a gente vai passar a madrugada. Opa, para! Tô dentro. Só me fala o local e o horário que começa que eu tô dentro. Ele só quer uma brecha para falar com Deus. Terceiro, quando eu frequento a igreja. Não é? Quem vai para a padaria? Vai atrás de pão, não é? Porque tá com fome. Ou seja, qual é um lugar que pode nutrir e saciar sua fome? A igreja. Salmos 26, versículo 8. Salmos 26, versículo 8. Diz para nós: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Senhor, eu amo a tua casa. Salmos 122. Também diz, Salmos 122. Jesus fala no versículo 1: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com aqueles que me chamaram para ir para sua casa, porque eu sei que lá minha alma vai ser saciada. Hebreus 10, versículo 25. Ele diz: não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encontrar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jamais deixem de se reunir como igreja, jamais. Se reúna, crente, congrega. Não existe essa história, essa palhaçada contada no dia de hoje, porque nós somos a igreja. Não precisa estar na igreja, porque nós somos a igreja, né? Eu sou a igreja vive em nós. A palavra do Senhor diz completamente o oposto disso. Você precisa ir para a igreja, precisa congregar. Mas aquilo ali é só um templo físico e a igreja de Cristo não habita em templos físicos. Bom, isso é verdade. Mas isso não significa que não devemos fazer isso. Pelo contrário, Deus diz: vá e reúna-se com a igreja. Isso faz o quê? Igreja. O templo físico é apenas um local onde a igreja se reúne. E isso faz daquele local uma igreja. Então é importante, sim. É importante e necessário. A palavra do Senhor está dizendo a nós. Ele ainda diz lá em Lucas, capítulo 24, versículo 53, do qual ele diz para nós:
e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. No templo, louvando a Deus, em conjunto. Atos 2. Gente, Atos 2... praticamente muitos conhecem Atos 2, não é? Versículo 46. Aqui o exemplo claríssimo. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Eles tinham fome. Por isso eles iam se reunir no templo para compartilhar do pão, meditar na palavra juntos, orar juntos, frequentar juntos, meditação da palavra. A igreja é um local importante e precisa ser congregada, precisa ser frequentada. E os nossos últimos 2 tópicos para fechar a aula de hoje. Quarto, comunhão a irmãos piedosos, com irmãos piedosos. Imagina se tivéssemos a oportunidade de ser amigos de João, de Esdras, de Josué ou de Davi. São homens piedosos. Imagina nutrir uma relação com eles. O verdadeiro crente é aquele crente que fica sempre no pé daquele irmão santo, aquele irmão que é do Senhor, que é cheio do Espírito Santo. Ele fica ali no pé daquele irmão. Irmão, aqui ó, vamos ser amigos. Irmão, vamos pra tua casa orar. Irmão, ora na minha vida. Irmão. Chega o irmão, fica, ai meu Senhor, esse menino não larga do meu pé, Senhor. Mas glória a Deus por isso, porque isso só mostra que ele tem fome e sede de justiça. Já ouviram aquele ditado? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Obviamente, nós sabemos que esse ditado não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas esse ditado, ele tem um contexto muito curioso aqui, que é verdade. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Com quem tu andas? Com aqueles amigos ímpios da rua, que só fuma, que só bebe, que só tem conversa impura? Ou seus amigos são aqueles que buscam a palavra do Senhor, que constantemente chegam e dizem, olha, vamos nos reunir aqui em casa para orar? Gente, vamos nos reunir aqui para falar sobre a palavra, contar testemunho. Percebe? Não tá tão errado. Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Percebe? Não é bíblico, mas tem esse contexto aqui nessa passagem. Nessa parte. Eles andavam uns com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz para nós: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, está falando sobre comunhão uns com os outros, se andarmos na luz. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz para nós também: fujam dos desejos malignos da juventude e sigam a justiça, a fé, o amor e a paz, como aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ande na retidão. Fujam dos desejos malignos, ou seja, fuja dessas amizades. Fuja dessas amizades essas mais influências, principalmente vocês jovens. Eu sou jovem, nós como jovens devemos fugir disso. Devemos sempre evitar. Provérbios, na verdade, antes, 1 Coríntios, antes de ir para Provérbios, vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz o seguinte para nós: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Lembra? A palavra do Senhor disse: seja sal da terra e luz do mundo. Ou você é sal, ou você é influenciado. Ou você é influenciado, ou você é influenciado. Se você está sendo influenciado, sai. A não ser que você esteja ali para influenciar, mas não está influenciando, mas pelo contrário, está sendo influenciado, sai. Temos que cuidar. Provérbios 13 complementa somente esse versículo, só para complementar. Versículo 20 diz: aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal.
Simples. Como a gente viu aqui. E o último. Como que eu provo que eu tenho fome espiritual? Como que eu posso? Simples. Luta para crescer em santidade. Eu queria poder desenvolver mais esse tema, mas temos muitas aulas ainda para fazer. Mas futuramente a gente ainda vai falar sobre isso em outros tópicos do Sermão do Monte. Mas, como está escrito aqui em Salmos 51, versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E ele diz aqui no versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova-me dentro de mim um espírito estável. Santidade não é deixar de fazer coisas, isso é legalismo. A gente ainda vai conversar sobre isso. Santidade, antes ela começa no coração. Um coração puro, limpo e santo. Luta. O verdadeiro crente, ele luta para ser apartado do mal e para crescer em santidade. Sempre, constantemente querendo crescer. Ele não fica satisfeito. Senhor, quanto mais tu me sacia a minha fome e minha sede, mais fome e sede eu tenho de ti. E mais eu preciso de ti, mais eu preciso do teu pão e da tua água. Jesus é o maior exemplo disso, gente. Eu luto para ter os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Eu luto para ter amor, paz, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu luto para ter todos os frutos do Espírito. Eu luto para ter todas as bem-aventuranças, ter humildade de espírito, pelo choro espiritual, pela mansidão, pela fome e sede de justiça, para que eu seja limpo de coração, misericordioso, pacificador, perseguidos pela justiça. Ele se esforça para cumprir isso daqui de todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Vamos orar para finalizar essa aula. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos. E diante até mesmo deste último tópico, Senhor, que nós possamos lutar, correr atrás, que venhamos ter fome e sede de justiça e lutar, Pai, pela santidade, lutar, correr atrás para que sejamos santificados, lavados pelo teu sangue, Jesus, e para que possamos ter fome e sede de justiça, Pai, nos faça ter fome e sede de justiça, Pai, para que cada vez mais a nossa fome aumente cada vez mais e que a tua palavra venha ser meu pão de cada dia, Pai, que a tua palavra venha ser meu pão, que eu vou me alimentando durante o dia, Pai. Que nós possamos, Pai, ler da tua palavra, orar, ter prazer na tua lei, amar a tua lei e amar a tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer este ensinamento lindo e maravilhoso. E que nós possamos refletir e que nós possamos ser alcançados no nosso íntimo através da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Glórias te damos. Em nome de Jesus. Amém.